Fala galera, ó nós de novo aqui continuando a nossa série para descomplicar os antibióticos, a série que eu intitulei como Antibiótico. Agora vai! Nessa série a gente está aprendendo aqui um pouquinho sobre os antibióticos. Sugiro a você que, se você ainda não assistiu o piloto da série, que é o primeiro episódio, Descomplicando os beta-lactâmicos, eu sugiro que você pare esse vídeo, vá lá, dá uma assistida. É um vídeo que tem 1 hora de duração, aos poucos você vai lendo e tal, mas se faz necessário para a gente continuar aqui, tá certo? Hoje a gente vai descomplicar os glicopeptídeos, tá certo? Os glicopeptídeos, que aí entra a teicoplanina, a vanco, certo? Glicopeptídeos. Falaremos também sobre a daptomicina e sobre as polimixinas, tá? Essas são a nossa abordagem aqui hoje. Como tem algumas ponderações que eu fiz no primeiro vídeo, eu te sugiro que, se você não assistiu, volte lá, tá certo? Prontinho, a gente vai continuar com a mesma questão de trazer casos clínicos, certo? Vou dar só uma relembrada aqui na nossa sequência. Lembra que eu fiz essa linha de raciocínio para casos em que a gente, quando tiver pegando o paciente com infecção, precisando tratar empiricamente, ou seja, sem ainda ter isolado qual é o agente etiológico. Então, só para relembrar, primeira pergunta, você vai pensar, né? Qual é a minha principal suspeita? Pensando nessa sua principal suspeita, qual é o bicho mais provável? Bicho entre aspas, porque, como já falei, essa mesa para deixar algo mais lúdico, mas pensando qual bactéria, qual vírus, qual protozoário é o mais provável. Quem é o meu paciente? Isso também é importante, apesar da gente não estar abordando aqui nos vídeos para não ficar muito longo. A gente vai precisar entender melhor nosso paciente, porque se for um paciente com insuficiência renal, insuficiência hepática, nem todos os antibióticos podem ser usados, alguns precisam ajustar a dose, a questão dos médios pediátricos, enfim, por aí vai. E aí, seguindo essa sequência, você chega na pergunta: qual antibiótico usar? Tá bom? Para começar os nossos casos clínicos, eu trouxe para vocês a questão da prova do SUS Bahia de 2019, tá? Tá arriscado assim porque foi a prova que eu fiz mesmo para tá prestando, no caso, para infectologia, para residência. Foi a primeira questão da prova e foi uma questão interessante, então por isso que eu vou conversar aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Já tô com minha canetinha para destacar. Homem, 32 anos, procura atendimento médico com queixa de febre e calafrio há 3 dias. Então, ele tem uma queixa sistêmica, né, aparentemente. Nega comorbidades, mas refere etilismo e uso de drogas ilícitas. Isso é muito importante. Ao exame físico, apresenta-se febril, com febre alta de 39 graus, frequência cardíaca de 109, PA de 10/70. Exame segmentar sem alterações, exceto por um sopro sistólico em foco tricúspide. Então, chama atenção para uma alteração em sistema cardiovascular, por isso que o exame físico ele é tão importante. Temos também a presença de pequenas máculas eritematosas não dolorosas nas palmas das mãos e plantas dos pés. Foi feito hemocultura, muito bem, isso precisa ser feito, né? Sempre quando a gente está dando com um caso de infecção, se a gente tem como coletar culturas da hipótese do local de infecção, hemocultura, é interessante ser feito isso em aguardo. Então, gente, como a gente tem aqui um paciente com queixas sistêmicas, ao exame físico com sopro polissistólico intracúspide, apresentando essas máculas não dolorosas em palmas e mãos, usuários de drogas ilícitos, nesse contexto a gente tem que pensar em endocardite infecciosa, tá certo? Então, endocardite aqui tem que ser pensado. Uma coisa interessante é que essas pequenas máculas a gente conhece, né, com o nome de manchas de Genway, e é também muito característico de endocardite. Bom, uma coisa que fecha usuário de droga ilícito
ele geralmente faz endocardite do lado direito do coração. E isso é corroborado pelo fato do sopro estar em foco tricúspide. Aqui, na época, eu até destaquei bem e fiz uma setinha porque, gente, paciente, usuário de droga ilícita, o principal agente etiológico na suspeita de endocardite, a gente tem que pensar em estáfilo, tá certo? Bom, as perguntas do caso eram: o diagnóstico mais provável, o exame de imagem que deve ser solicitado nesse momento, o tratamento farmacológico, o nome da droga de escolha nesse momento, considerando o agente etiológico mais provável. Então, assim, ó, o diagnóstico mais provável, a gente já respondeu, pensamos em endocardite infecciosa, o exame de imagem que deve ser solicitado nesse momento. Na época, eu respondi ecocardiograma transesofágico, porque a gente sabe que ele tem uma melhor sensibilidade, inclusive, né, quando a gente pensa que é um caso muito sugestivo de endocardite, e mesmo o eco transesofágico dando negativo, acaba caindo para o eco transesofágico pela maior sensibilidade dele. Mas poderia ser também respondido o eco transcardíaco, transtorácico, desculpa, gente. E também, como estava no gabarito, só ecocardiograma. O tratamento farmacológico. Gente, a gente está pensando em estáfilo, tá? Porque se é um usuário de drogas ilícitas, a gente vai pensar que a primeira hipótese, no caso de endocardite, é estáfilo. Só que a gente tem que ponderar. Lembra que a gente pensou, né? Já conversou no outro vídeo que penicilina, excetuando oxacilina, não cobre estáfilo. Aí você pode me perguntar, poxa, já que a única penicilina que cobre estáfilo é a oxacilina, eu poderia responder nesse caso oxacilina? Então, meus amigos, não poderia responder. Por quê? Estudos mostram que já é identificado que usuários de drogas ilícitas, eles tendem a ter o que a gente chama de MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ou seja, ele é resistente à oxacilina. Então, dificilmente a gente pode colocar em usuários de drogas ilícitas, empiricamente, a oxa, tá? Se depois for feito os exames, aí a gente pode colocar, né, em uma cultura, colocar um MSSA que é sensível à oxacilina, tudo bem. Mas fora isso, não pode. Então, pensando em MRSA, uma possibilidade terapêutica é a vancomicina, tá certo? A vancomicina. Então, essa era a resposta da questão. Porque a vanco vai cobrir Staphylococcus aureus meticilina resistente. Tá. Aí você deve me perguntar, né? O que é a vancomicina? A vancomicina, ele é um glicopeptídeo, tá? Então, a vancomicina, a teicoplanina e temos também a telavancina. Se não me engano, a telavancina ainda não foi aprovada no Brasil, tem apenas nos Estados Unidos. E assim, eles vão ter a mesma função dos beta-lactâmicos no sentido de inibir a síntese da parede bacteriana. Agora, a gente chama a atenção para o seguinte: a vancomicina, a teico, elas não ultrapassam a membrana externa dos grãos negativos. Lembra que eu expliquei lá no outro vídeo para vocês? Pois então, elas não vão ultrapassar essa membrana externa. Então, como elas não ultrapassam, elas não têm efeito sobre gram negativo. Então, ó, já grava aí uma coisa: glicopeptídeo só vai agir sobre gram positivo, tá certo? Inclusive, a sensibilidade dela vai ser para Staphylococcus aureus, MRSA, que é o estáfilo resistente à meticilina, Streptococcus epidermidis, né? Desculpa, gente. Staphylococcus epidermidis, que é o coagulase negativo nosocomial, principalmente pensando em próteses e catéteres, tá certo? Mas, infelizmente, nós já temos resistência aos glicopeptídeos. Então, nós temos o enterococo fécio, algumas cepas de enterococo fecalis, que é o que a gente chama de enterococo resistente à vancomicina, que é o VRE. Já existem também algumas cepas de Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus, o VISA, com resistência intermediária, tá? Aí, já que a gente falou de resistência, a gente vai ver aqui
esses mecanismos de resistência, né? Nós temos o VRE, que ele vai fazer uma troca do aminoácido da unidade peptidoglicana, e aí não vai reconhecer mais Evanco. E tem o Staphylococcus epidermidis, coagulase negativa, e o Staphylococcus aureus uvisa, que eles também vão ter uma parede bacteriana mais espessa, e aí precisa de um MIC maior, consequentemente tem a resistência. Aí a gente vai discutir melhor quais são as opções para tratar VRE, porque é o próximo caso, tá bom? Staphylococcus aureus resistente a Evanco, você pode tratar com linezolida e dapto. E uma coisa importante, a infusão IV rápida de vancomicina pode gerar o que a gente chama de síndrome do homem vermelho. Essa síndrome, o paciente fica com as faces, o tronco ruborizados, pode ter prurido associado. Não é uma alergia, né? Tem gente que acha que pelo fato de ter tido a síndrome do homem vermelho não pode usar Vanco. Pode sim. Algumas medidas podem ser feitas para minimizar esses riscos, como diminuir a velocidade de infusão da Vanco, aumentar a diluição, usar pré-histamínicos antes da tratamento, e uma vez que a pessoa desenvolveu aquilo, você pode fazer uso concomitante com anti-histamínicos. Então, por isso que é importante deixar claro que não é uma alergia, tá? Não é uma alergia a Vanco, até porque está muito relacionada à infusão, ao modo como é feito a infusão da Vanco, tá certo? Pronto. Então, vamos para o segundo caso. O segundo caso é aquele que no último vídeo eu falei, opa, não, vai ser pro próximo, tá bom? É ele aqui. Então, vamos lá. O paciente está internado há 3 meses no hospital. Pense aí, 3 meses no hospital. Por conta de uma cirurgia abdominal que evoluiu com complicações. Já fez uso de vários antibióticos. Nos últimos dias, evoluindo com diarreia e febre. Realizou uma hemocultura que isolou VRE. Como nós já vimos, VRE é um enterococo resistente a Vanco. Aí você para e pensa, poxa, velho, se a gente já tem enterococo que não está respondendo a Vanco, o que é que eu vou usar nesses casos? Bom, nesses casos a gente tem algumas opções terapêuticas. No caso do VRE, a gente pode utilizar a linezolida, que vai ser tema de outro vídeo, tá bom? Nós podemos usar a cefa de 5ª geração, tem um espectro mais ampliado, é uma cefa até recente, que a gente conhece, né? Tem a ceftarolina e tem outras, tá bom? Podemos usar também a quinoprishtina e a dalfoprishtina, e uma opção que nós vamos conversar aqui é a daptomicina. A daptomicina, ela também pode ser utilizada, tá certo? Bom, aqui, o que a gente tem que lembrar da daptomicina. A daptomicina, ela é um lipopeptídeo cíclico. É importante deixar claro que ela não é um glicopeptídeo, tá? Ela é um lipopeptídeo cíclico. Ela não vai agir na parede celular e sim na membrana plasmática, tá? O mecanismo em si eu não trouxe porque tem muitos detalhes, tá? Então eu só trouxe assim o basicão. Em relação ao gram positivo, ela é sensível ao MSSA, que é o Staphylococcus aureus sensível à meticilina, o MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tem o Streptococcus pneumoniae, penicilina resistente, ela cobre, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium geckenio, Enterococcus fecalis, Enterococcus faeces, incluindo o VRE, adapto, vai cobrir. Então a gente pode utilizar muito para infecções de pele, subcutâneo, bacteremia por Staphylococcus aureus, endocardite do lado direito por Staphylococcus aureus. Então, no nosso caso que a gente trouxe, paciente com hemocultura com clínica positiva tem um VRE, a gente pode usar a daptomicina, né? Como ela é inativada por surfactante pulmonar, a gente nunca pode usar em pneumonia, tá certo? A gente, para lembrar, vou só fazer aqui um esqueminha para vocês. Quando a gente tem VRE, tá? E a infecção pelo VRE no sistema nervoso central, ou é uma infecção pulmonar, pulmão não entra adapto. Sistema nervoso central, a linezolida tem uma ótima
penetração pela barreira hematocefálica. Então, nos casos de infecção por VRE, sistema nervoso central e pulmão, nós podemos utilizar a linezolida. Agora, se é um VRE que ele é resistente à linezolida, tá? Não vai responder. Ou então, é uma infecção de corrente sanguínea, infecção em corrente sanguínea com VRE, a daptomicina, ela é uma excelente alternativa. Tá bom? Beleza. Vamos para o próximo caso. O próximo caso também é tranquilo. O paciente obteve o seguinte resultado, estava internado na urocultura. Uma Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos. Então, assim, gente, quando nós temos gram-negativos que são resistentes a carbapenêmicos, é porque eles possuem a carbapenemase. Carbapenemase. A carbapenemase é uma enzima, como a penicilinase, como a cefalosporinase, que vai inativar o antibiótico. Então, nesse caso, inativa os carbapenêmicos. Essas bactérias que possuem a carbapenemase, a gente chama de KPC, né? Algumas pessoas conhecem como a superbactéria. Então, nesse caso, nós temos uma KPC, uma Klebsiella pneumoniae, que é resistente a carbapenêmicos. Poxa, nesses casos, o que é que a gente pode utilizar? Nesses casos, uma opção terapêutica é o uso da polimixina, né? Geralmente, a mais utilizada é a polimixina B. Vou apresentar aqui para vocês. A polimixina, ela é um polipeptídeo cíclico, também não entra como glicopeptídeo. Eu acabei trazendo junto os glicopeptídeos, daptomicina e polimixina juntos, por todos eles agirem. Se não agem na membrana, na parede celular, agem na membrana, tá? No caso, a polimixina, ela vai causar um desarranjo e uma desestabilização da membrana externa. Bom, para e pensa. Membrana externa só tem um gram-negativo. Então, a gente já vai ter uma dica aqui. Polimixina só age em gram-negativo. Então, enquanto o glicopeptídeo e dapto só age em gram-positivo, polimixina só vai agir em gram-negativo. A polimixina é sensível a Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter, Escherichia, Stenotrophomonas, Salmonella, Shigella e Pseudomonas. Mas ela já tem resistência a alguns gram-negativos, como a Providência, a Neisseria, Proteus, Serratia e Burkholderia. Geralmente é utilizada muito como tratamento tópico, né, de lesões cutâneas ou otite externa, por conta da toxicidade, né? O uso parenteral é limitado porque é uma droga que ela em altas doses, a depender da dose, ela pode ser tóxica, né? Principalmente neurológico e renal. Nós já temos Klebsiella resistente a carbapenêmico, que a gente trata com a poli, mas o que nós já temos é que, infelizmente, já existe Klebsiellas com resistência à poli. A gente vai falar um pouquinho depois. Geralmente, para diminuir essa resistência bacteriana, fazer a terapia combinada, fazer a poli B com outro antibiótico, tá? Então, agora, se a bactéria for resistente a carbapenêmico e a poli B, você vai tratar com tigecyclina e amikacina, que são classes que a gente vai ver depois, tá certo? Bom, e para finalizar, eu trouxe para vocês aqui um mnemônio de bactérias, tá? Que são bactérias muito prevalentes em infecções nosocomiais, infecções hospitalares, e que podem acabar acarretando em aumento da resistência, tá? Esse mnemônico é o SCAP, para a gente lembrar. O E de Enterococcus faecium, o Staphylococcus aureus, né, o S, o K de Klebsiella pneumoniae, o A de Acinetobacter baumannii, o Pseudomonas aeruginosa, o P, e o último é o Enterobacter spp. O que acontece, gente? Essas bactérias, a depender da localização do hospital, elas podem ter resistência, né, a vários tipos de antibióticos. São as conhecidas bactérias
multiresistentes. Só que o que tem se visto é que em alguns locais elas têm tido resistência a mais alguma coisa do que a outra, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui o que geralmente elas têm tido mais resistência. Então, por exemplo, o Enterococcus faecium, como a gente já viu, ele tem muita resistência a vanco, então é o que a gente conhece como VRE. O Staphylococcus aureus, ele tem a resistência à meticilina, que é o MRSA, e vai ter resistência também a vanco, né? Então, o VISA, o VRSA. A Klebsiella pneumoniae, ela vai ter resistência aos carbapenêmicos, então é o que a gente conhece, né? Também de KPC. A Cinetobacter baumannii vai ter resistência aos carbapenêmicos, geralmente. Pseudomonas aeruginosa geralmente também tem resistência aos carbapenêmicos. E o Enterobacter spp também tem resistência geralmente aos carbapenêmicos. Esse grupo de bactérias, na verdade, esse grupo de bactérias, ele é um grande desafio, né, na medicina atual. Por quê? Eles conseguiram desenvolver resistência a antibióticos muito potentes. E a velocidade que uma resistência é formada por uma bactéria é muito menor em relação à produção de antibióticos. Só para vocês terem noção, eu estava lendo um artigo que mostrava o seguinte, que para uma bactéria evoluir para uma resistência é mais ou menos 1 ano. Sabe quanto tempo dura para a gente produzir um antibiótico, ver eficácia, fazer teste in vitro e in vivo e poder ir para o mercado? Uma média de 22 anos. Então, assim, a gente está produzindo superbactérias, bactérias muito resistentes, e o uso dos antibióticos, na verdade, a produção dos antibióticos não tem acompanhado isso. Então, mais uma vez, a gente entra naquela questão. É preciso a gente estar fazendo o uso correto dos antibióticos para justamente evitar isso aqui, tá? Evitar o aumento disso, né? Porque, infelizmente, já existem. Bom, e aí, isso tem sido estudado, né? Como é que a gente pode tratar esses tipos de bactérias? Tem várias pesquisas, tem terapia com bacteriófagos, tem terapias com luz, enfim, tem várias terapias. Aqui eu vou falar aqui para vocês uma opção, é a terapia combinada. Porque tem se pensado no seguinte, de combinar antibióticos com o intuito de aumentar o sinergismo dos antibióticos, de qualquer forma tentar ver se aumenta o espectro. São tudo mesmo alternativas, mas a gente precisa de fato de uma alternativa que possa assim, falar assim, ó, é essa, digamos assim, chegar num consenso, porque ainda não existe um consenso para essas bactérias. Então, eu li um artigo, e aí no caso do Enterococcus faecium e Staphylococcus aureus, eles tiveram uma resposta muito positiva quando fizeram uso de fosfomicina mais daptomicina, tá? A fosfomicina para cobrir algum gram negativo que estivesse lá junto na infecção, e a dapto para cobrir os gram positivos, né? O Enterococcus faecium e o Staphylococcus aureus. E aí, associa a fosfomicina para ver se com o sinergismo aumenta a ação da dapto. Foi pensado também para Staphylococcus aureus fazer uso da ceftarolina, que é a cefa de quinta, mais a dapto ou a vanco, também foi pensado para ela. Para Klebsiella pneumoniae e a Cinetobacter foi pensado, e viram também, né, resposta com Polié, que é a colistina, ou tigecyclina, e associar com outros antibióticos, com outras classes terapêuticas. A Klebsiella também, uma opção foi o seguinte, associar o meropenem com o inibidor de carbapenemase, que é o valborbaquitan. Teve uma resposta, mas não foi assim uma resposta em todos os casos, então ainda não é algo que é amplamente usado, enfim. Então, e assim, foi um artigo, né? Então, a gente precisa estudar muito sobre isso. A Pseudomonas
ele tinha feito os testes, tanto a Pseudomonas contra Enterobacter, foi feito os testes, mas nenhum se mostrou efetivo. Então, assim, essas bactérias do grupo SCA é realmente um desafio que nós temos aí na infectologia, na medicina em si, porque são bactérias que, infelizmente, a gente está tendo muito que ir pelo tato, pelo empírico, pelos estudos, porque ainda não existe um consenso, algo formalizado para a gente tratar essas superbactérias, tá? Então, vamos evitar que isso aconteça. Beleza, galera? Hoje era só isso e até os próximos vídeos. A partir de agora, a gente vai falar sobre antibióticos que agem na síntese proteica, tá? Tem ação no citoplasma e depois para antibióticos com ação no material genético, tá bom? Beijo, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Falou!